Em algum momento da sua história, você já passou por alguém caído e você seguiu o seu caminho? E hoje eu quero falar sobre isso, sobre todas as vezes que o corre-corre da vida nos faz esquecer daquilo que realmente é essencial. Hoje nós vamos falar sobre uma história que tem movido corações, o bom samaritano. Não só é uma história, mas ela fala de mim, de você e do mundo. E o quanto nós precisamos transformar o nosso coração. A história do samaritano fala muito sobre você. E ela diz muito sobre quem sou eu. Ela fala de um homem judeu que ele sai de Jerusalém e vai caminhando até Jericó. E quando aquele homem ele vai caminhando, aparecem alguns salteadores, ladrões, começam a atacar, começam a bater e espancar aquele homem no meio do caminho. Aqueles salteadores pegaram tudo que aquele homem tinha, deixaram aquele homem sangrando no caminho e eles vão embora. E o destaque da história não foi que aquele homem ficou no caminho, mas ela fala sobre 3 corações. E nós precisamos tomar cuidado, porque esses corações, essas janelas na alma podem ser muito perigosas se você tiver o ponto de vista igual. E ela fala o primeiro coração, a primeira janela da alma é de um sacerdote que vinha pelo caminho. Caminhando, o sacerdote ele enxerga aquele homem que precisava de necessidade. Ele simplesmente desvia o olhar e segue o seu caminho, não ajudando aquele homem que precisava de ajuda. Após aquele sacerdote, vem um levita. Aquele levita simplesmente ele nem olha para aquele necessitado que estava pelo caminho, ele simplesmente segue o seu caminho. E aí que vem o destaque da história que fala sobre um samaritano, porque os samaritanos não davam bem para com os judeus, mas aquele homem samaritano ele não se importou sobre o que aquele judeu pensava a respeito dele, porque os judeus na época menosprezavam os samaritanos. Mas simplesmente aquele samaritano moveu-se de íntima compaixão, desceu do seu jumento, ele enfaixou aquelas feridas, ele derramou azeite e vinho, ele pegou aquele judeu, colocou sobre a sua montaria, sobre o seu jumento e o levou até uma hospedaria. Naquela hospedaria ele fez muito mais do que alguém poderia fazer, já que tinham abandonado no caminho. Ele pagou todas as suas despesas e ainda por cima, ele falou que depois voltaria para ver se precisava de mais alguma coisa. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Qual o tipo de coração que você tem? Porque tem muitas pessoas que estão no caminho, precisando de uma ajuda, precisando de um olhar, precisando de um gesto simples, uma palavra, que se encontram feridas no caminho. Feridas não só fisicamente, mas quem sabe se encontram feridas na alma. E você pode ser essa ponte de Deus que vai ajudar essa pessoa. Você pode ser esse samaritano que o mundo precisa. Você não precisa ser notado para ser usado, mas você precisa deixar que o seu coração mova-se de íntima compaixão. Porque enquanto você não fazer o que o seu espírito manda, você não vai conseguir agradar a Deus. E eu te desafio hoje para você ser resposta na oração de alguém. Tem muita gente precisando de um abraço, tem muita gente precisando de um conselho, tem muita gente precisando de um ombro amigo. E deixe ser esse ombro amigo, deixe abraçar essa pessoa, deixe fazer esse gesto sim para que o nome do Pai seja glorificado através da sua vida e que a vontade dele se cumpra na sua vida. E se você chegou até aqui, se você gostou, não esquece de curtir, deixe um comentário. E eu termino por aqui, fica na paz.